Na semana passada, o Alasca tornou-se o centro das atenções globais. Dois nomes fizeram o mundo inteiro acompanhar Donald Trump e Vladimir Putin. Um encontro de menos de 5 horas, mas suficiente para deixar a Europa inquieta e abalar o tabuleiro político internacional. O que está por trás dos sorrisos e dos apertos de mão no tapete vermelho, e quem realmente se beneficia da mensagem de paz total. Neste vídeo vou analisar a conferência de Anchorage, que mostra Trump em desvantagem diante de Putin em 4 pontos. 1. Putin venceu na imagem. 2. Trump colocou a si mesmo em posição passiva. 3. Putin não fez concessões, mas ainda assim ganhou mais do que perdeu. 4. Trump mudou o tom e transferiu a responsabilidade para a Ucrânia. Será que é realmente assim? Vamos juntos analisar em detalhes as 4 razões pelas quais Trump perdeu para Putin ainda em seu próprio território. No dia 15 de agosto de 2025, no Alasca, ocorreu um evento político e diplomático acompanhado de perto pela opinião pública internacional, o encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O evento se estendeu por várias horas na base militar Elmendorf-Richardson, um local estratégico dos Estados Unidos, em Anchorage. Desde a organização, a escala cerimonial já mostrava sua natureza especial tapete vermelho, estendido, guarda de honra impecável. E no céu, esquadrilhas de caças norte-americanos realizando uma exibição aérea de boas-vindas. Todo esse protocolo não apenas demonstrava solenidade, mas também transmitia uma mensagem poderosa em termos de imagem. O que tornou o evento ainda mais notável foi a presença pública de Putin em solo norte-americano, enquanto a ordem de prisão do Tribunal Penal Internacional, conhecido como ICC, ainda estava em vigor. Foi a primeira vez em muitos anos que um líder russo apareceu publicamente em um país ocidental e ainda sendo recebido com honras de alto nível. Esse fato destacou uma mudança em relação aos últimos anos, quando a Rússia vinha sendo constantemente empurrada para o isolamento. Se olharmos para trás no ano de 2022, durante o G20 em Bali, a Rússia esteve completamente ausente e a cadeira de Putin permaneceu vazia. Um ano depois, na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Vilnius, a Rússia continuou sendo tratada como ameaça direta e ninguém quis apertar a mão de Putin. Por isso, a imagem de Putin caminhando sobre o tapete vermelho em Anchorage representou uma reviravolta simbólica de um líder que antes estava isolado no cenário internacional, para alguém agora recebido em uma base militar crucial dos Estados Unidos. Vale destacar que Washington não emitiu nenhuma declaração reconhecendo oficialmente o papel legítimo de Putin. No entanto, o simples fato de ele aparecer no Alasca em um evento presidido por Trump, que ainda tem chances de retornar à Casa Branca, já foi suficiente para enviar uma mensagem clara à Rússia: não está mais em isolamento absoluto. Esse é um giro diplomático importante, especialmente para o público russo, que valoriza a posição internacional do país, assim como para uma parte da opinião pública global que questiona a influência dos Estados Unidos. Se o fator da imagem ajudou Putin a criar vantagem desde o início, durante as negociações, o equilíbrio tático também se inclinou para Moscou. Donald Trump, o iniciador e organizador do encontro, acabou caindo em posição passiva. O que aconteceu antes e depois da conferência no Alasca revelou um paradoxo. Trump colocou a si mesmo em uma situação difícil, tanto política quanto midiática. Antes da conferência, o lado de Trump tentou deliberadamente reduzir as expectativas. Ele chamou o encontro de uma sessão de escuta e afirmou não esperar nenhum avanço. Essa é uma tática comum em negociações, diminuir a pressão da opinião pública para preservar a imagem caso o resultado não seja claro. Mas apenas alguns dias depois, ele inesperadamente elevou a tensão ao declarar que imporia sanções mais duras se a Rússia não aceitasse um cessar-fogo. Essa mudança tornou o quadro das negociações ainda mais complexo.
O que chamou a atenção é que, ao final da conferência, Trump não apresentou nenhuma alavanca concreta. Não houve anúncio de cessar-fogo, nem memorando conjunto, tampouco um novo quadro de negociação. Em vez disso, ele voltou à sua posição inicial, reconheceu que os cessar-fogos geralmente não são duradouros e enfatizou a necessidade de uma solução de paz abrangente. Mas esse era exatamente o argumento que Moscou vinha destacando repetidamente, mostrando que Trump acabou sendo atraído para a linha de raciocínio de Putin, em vez de manter a iniciativa. Muitos observadores internacionais compararam a Conferência do Alasca ao encontro de cúpula entre Trump e Kim Jong-un em 2018. Naquele momento, Trump havia declarado ter alcançado um acordo de desnuclearização total, mas na prática era apenas um documento conjunto sem roteiro. Desta vez, o cenário parece se repetir. Trump criou expectativas com declarações duras, mas o resultado foi vago, transformando essas mesmas expectativas em um fardo político. Nesse contexto, a Rússia manteve sua abordagem habitual, não fez concessões claras, mas sustentou o diálogo para preservar a vantagem. Essa tática já havia sido usada várias vezes pela União Soviética durante a Guerra Fria. Por exemplo, Khrushchev prolongou a crise de Berlim em 1961 para enfraquecer a pressão de Washington. No Alasca, Putin pareceu aplicar novamente. Esse princípio não ofereceu compromissos específicos, mas com paciência obrigou o adversário a perder gradualmente a iniciativa. Os fatos mostram que, mesmo sem qualquer concessão significativa da Rússia, o presidente Putin deixou a conferência com um resultado diplomático favorável, considerado até mais ganho do que perda. Antes do encontro, Moscou manteve exigências centrais: impedir a Ucrânia de ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, reconhecer os territórios já anexados e encerrar as sanções. Após a reunião, não houve nenhuma declaração dos Estados Unidos rejeitando diretamente essas condições. Em vez disso, nos pronunciamentos conjuntos, ambos os lados enfatizaram a solução abrangente. Isso fez com que a posição da Rússia fosse considerada um ponto de vista legítimo na mesa de negociação, em vez de ser descartada desde o início. O destaque é que Putin não precisou ceder em nada. Os Estados Unidos não anunciaram nenhum novo pacote de sanções. Segundo o Wall Street Journal e a Reuters, as duas partes chegaram até a discutir possíveis áreas de cooperação fora do campo militar, como tecnologia e espaço. Isso criou um contraste claro. A Rússia foi à conferência em um cenário de cerco, mas saiu sem perder nada, ainda ganhando a chance de abrir novos canais de cooperação. O fato de Rússia e Estados Unidos dialogarem diretamente enquanto a Ucrânia e a União Europeia estavam ausentes gerou muitas preocupações. Análises do Conselho Europeu de Relações Exteriores, conhecido como ECFR, e do jornal The Times alertaram que isso representava um retrocesso no princípio de negociação com parte interessada. A grande questão é se Moscou consegue obter resultados positivos de Washington sem concessões. Qual seria a motivação para que a Rússia faça compromissos no futuro? Enquanto Putin manteve sua posição e deixou o Alasca sem precisar ceder o cenário oposto, surgiu para Donald Trump. Logo após as luzes da conferência em Anchorage se apagarem, a postura do ex-presidente americano mudou rapidamente. De um negociador que queria pressionar Moscou, ele passou a aparecer como um mediador em busca de saída. Antes da conferência, Trump usou um tom rígido, pediu cessar-fogo, ameaçou sanções e até insinuou reduzir a ajuda se a guerra continuasse. Mas apenas alguns dias depois do encontro, em vez de manter a pressão sobre a Rússia, ele direcionou o foco contra a Ucrânia. A declaração mais marcante foi: o presidente Zelensky pode encerrar a guerra a qualquer momento se ele quiser. Essa fala coincide com o argumento que Moscou vem repetindo desde 2014, que Kiev é o lado que prolonga o conflito. O fato de Trump repetir essa visão logo após uma reunião sem resultados concretos acabou sem querer legitimando a interpretação russa na mídia internacional.
Em seguida, Trump continuou ajustando sua mensagem. Em um encontro com a imprensa no Texas, ele declarou: "Estou disposto a fazer qualquer coisa para alcançar a paz, mesmo que precise ir para o céu por isso." Essa foi uma frase simbólica, mas refletiu claramente a mudança de papel de um político que ameaçava. Ele passou a se posicionar como o pacificador, uma imagem capaz de conquistar simpatia do eleitorado americano, cada vez mais cansado dos custos de conflitos no exterior. No entanto, no campo diplomático, isso criou um paradoxo. Ele presidiu uma conferência sem acordo, mas falou como se tivesse a solução em mãos. Muitos jornais importantes, como o The Washington Post, destacaram o mesmo ponto. Trump mudou de posição rápido demais, tornando sua estratégia incoerente. De um lado, mostrou dureza contra a Rússia antes da reunião. De outro, logo após o encontro, repetiu o argumento de Moscou e transferiu o peso para Kiev. Essa abordagem pode enfraquecer a confiança dos aliados europeus, pois se a política americana muda de forma tão flexível, os parceiros têm dificuldade em prever e coordenar ações. Enquanto a conferência no Alasca acontecia, os combates no leste da Ucrânia continuavam favorecendo a Rússia. Relatórios da Reuters e do ASW mostraram que Moscou conquistou mais algumas posições estratégicas em Donetsk, enquanto Kiev enfrentava crescentes dificuldades por falta de munição e de reforços. Nesse contexto, o fato de Trump e Putin enfatizarem juntos a paz abrangente foi facilmente visto como uma vantagem diplomática para a Rússia. Sem a Ucrânia presente à mesa de negociação, qualquer sinal podia ser explorado por Moscou para reforçar sua posição de vantagem. O ponto notável é que após a conferência, Donald Trump repetiu várias vezes a mensagem: "O presidente Zelensky pode encerrar a guerra se realmente quiser." Essa frase revelou uma mudança clara. Em vez de colocar Kiev no centro do processo de paz, Trump passou a sugerir que a responsabilidade recaía mais sobre a Ucrânia do que sobre a Rússia. Esse argumento já vinha sendo usado por Moscou há muito tempo, e o fato de um ex-presidente americano repeti-lo deixou muitos aliados ocidentais preocupados. Em Bruxelas, os governos da União Europeia sempre esperaram que Washington liderasse na defesa da soberania ucraniana, mas quando Trump transmitiu sinais de cansaço com a guerra prolongada, isso levantou receios de um efeito dominó. Se os Estados Unidos reduzirem o compromisso à Europa, pode ser forçada a ajustar sua própria política de segurança, justamente em um momento em que a aliança carece de unidade interna. Muitas análises do Washington Post de acadêmicos internacionais também alertaram promover diálogos. Enquanto a Rússia detém vantagem militar, pode transmitir o sinal errado. Em vez de reduzir as tensões, negociar nesse momento, pode sem querer prolongar o conflito. Moscou pode usar essas rodadas de diálogo para ganhar tempo, se rearmar e semear divisões entre Estados Unidos e Europa. É exatamente isso que alguns estudiosos chamam de paz ilusória, quando encontros criam apenas uma trégua temporária para logo depois o conflito explodir ainda mais forte. Por essa razão, logo após a Conferência do Alasca, os líderes da União Europeia agiram rapidamente para tentar reequilibrar o tabuleiro diplomático. Está prevista uma reunião tripla entre Trump e Zelensky e representantes da União Europeia em Washington. Esse gesto não apenas visa garantir o lugar da Europa à mesa de negociação, mas também serve como mensagem política. A União Europeia não aceita o papel de espectador em uma questão de segurança que afeta diretamente seu destino. Do tapete vermelho em Anchorage até as declarações contraditórias após a conferência, o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin não foi apenas um evento diplomático, mas sim um teste de influência em uma ordem mundial em transformação. Trump não conseguiu firmar nenhum acordo concreto, mas criou um palco político. Putin não precisou ceder nada, mas ainda assim saiu como quem mantém o controle do diálogo. Já a Europa e a Ucrânia, mesmo ausentes, foram justamente os lados mais impactados por essas conversas.
Visto do Alasca, o que realmente importa não está no que foi dito, mas sim nos ausentes, no que não foi assinado. E nos silêncios que se espalham pelo mapa geopolítico. Será esse um sinal de mudança no papel global ou apenas um movimento tático de dois líderes, tentando recuperar influência política pessoal? E você, o que pensa sobre o resultado da Conferência do Alasca? Deixe seu comentário para trocarmos ideias. Não se esqueça de curtir e seguir o canal para não perder as próximas análises internacionais.